momento cirúrgico, fez a cirurgia da tireoide. Esses dias nós passamos momentos de muita fragilidade, né? Porque nós achamos que às vezes as coisas não vão dar certo, né? Mas a nossa fé em Deus, ela é fortalecida, né, pelo poder do Espírito Santo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. O seu passar, o seu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. Aleluia, Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. A igreja. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Senhor Deus, Tu que me fortalece, o Teu amor imenso, Senhor, minha vida. Jamais, Senhor Deus, abandonarei estar na Tua presença, Deus, glorificando, santificando o Teu santo nome, Deus. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Igreja, só sua voz agora. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse mesmo clima de adoração, de louvor ao Senhor, eu quero estar convidando os irmãos para nós servirmos o nosso Deus com as nossas contribuições, com a nossa oferta. Há uma recomendação do apóstolo Paulo que nós devemos fazer desse momento, não com tristeza, mas com alegria. Deus, Ele vai te abençoar quando você fará isso dessa forma, com alegria, com alegria. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe de forma que Ele mesmo trará às suas mãos aquilo que você deseja e quer. Seja alegria, seja paz, seja amor, Ele é o que pode fazer isso. Seja a cura, é Ele que pode fazer. Você pode agora ter liberdade de levantar do seu lugar, do seu espaço e fazer esse momento de adoração ao Senhor, contribuindo com a obra de Deus. Glórias a Deus. Cafezinho maravilhoso. Meu Deus do céu. Ô Vaso, onde você vai? Jesus. Eu brinco assim lá na igreja. E como eu estou em casa, né, pastor Chagas? Com a sua permissão. Está escrito a magia do poder, eu acho. Não, pode tirar isso aí, por favor. Glórias a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. É outro slide, tá? Está no Asaf, lá na mesma pasta. A magia do poder. Aí, obrigado. Seguinte, quando eu recebi esse tema, eu me debrucei sobre Efésios, sobre a igreja de Efésios, enfim, Apocalipse 2, e fluiu até uma altura e parou. Aí a gente tem que ter discernimento, né?
Então parou ali, eu falei, parou. Mas aí eu calculei, né, com os meus botões. Se eu falar na quinta-feira, né, vai chegar o amém e vai ter concluído. E eu não tenho mais assunto em Apocalipse 2. A não ser que eu fosse dar aula, e a ideia não é aula, né? Por mais que seja esse caráter de escola, mas a ideia é ser o mais pragmático possível, né? Que tem aplicação e tudo mais. E aí fui levado a Atos capítulo 8. E eu comecei a meditar, comecei a ler, comecei a falar com Deus. Então me veio essa palavra. Pode passar, querido. A magia do poder. Claro que na primeira fala eu procurei trabalhar mais o aspecto, a combinação do externo e interno, né? Interno, como nós nos vemos, que nem Laodiceia se via uma igreja rica, que não tinha falta de nada, era essa autocrítica. E o dono da igreja disse: vocês são uma desgraça, cegos, miseráveis, pobres e nus. Então, de repente, o que a gente está se autoanalisando não corresponde ao que Deus está analisando. Então, eu procurei trabalhar essa primeira parte, fora e dentro. Fora, como talvez o mundo nos vê, e dentro, como Jesus vê e como ele vê é que tem que ser. Agora, eu vou aplicar mais internamente, tá bom? Por isso, a magia do poder. Gênesis 3:5, um clássico, né? Diz o seguinte: palavras da serpente para Eva, lá no Éden. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a jogada de Satanás para criar para balançar Eva por dentro, né? E desde então, o homem, ele tem uma queda para ser Deus, ele quer ser Deus. É uma coisa perigosíssima essa, perigosíssima. Tem um texto, é uma crônica de Machado de Assis, chamado A Igreja do Diabo, e ele conta um pouquinho essa história, que eu nem vou me ater, mas ele é muito cirúrgico, dizendo que o diabo ia fundar uma igreja, veio aqui, fundou a igreja, começou o trabalho, consagrou obreiros, e a igreja explodiu. Voltou no céu, zombou de Deus, desceu dizendo que estava de vento em polpa, marcou uma convenção dos pastores, bispos e apóstolos. Nessa convenção apareceu meia dúzia de obreiros. Ele procurou saber o que aconteceu, que ele chamou os obreiros do mundo todo, só vieram meia dúzia, e os obreiros, com medo do diabo, disseram assim: olha, a gente vai falar a verdade para você. Eles dividiram a igreja. A ideia de Machado de Assis, eu não sei se é essa a ideia original, mas pelo menos na minha singela interpretação, e aí eu tomo na perspectiva da hamartiologia, né, da doutrina acerca do pecado, que o homem é pior do que ele imagina. Deram um rodo no diabo. Então o homem é de fato perigoso. E aqui Eva está ouvindo como o som das sereias, de que se ela tomar aquela decisão, será semelhante a Deus. Ela não sabe exatamente o que é isso, mas falou que pode se equiparar. Eu não sei como é que foi na cabeça dela. Ela creu nesse merchan e comprou essa ideia e deu no que deu. Então aqui começa a saga do homem querer ser como Deus. Funciona assim na prática. Se abrirem uma igreja ali, ó, naquela porta que está aqui na frente, aqui. Agora, se alguém abrir, ou Deus é na vida da pessoa que abriu essa igreja, ou o diabo, porque não há campo neutro. A igreja que abriu agora do lado da sua casa, lá, sei lá onde você mora, agora, nesse exato momento, quem abriu essa igreja está trabalhando a serviço de Deus ou a serviço do diabo, porque não há campo neutro. Por mais que a gente converse com esse sujeito que abriu essa igreja agora e vejamos nele uma simplicidade, e entenda a simplicidade no sentido da falta de cultura bíblica, uma série de coisas, mas Deus não está nem aí para a simplicidade. Os asilos que estão lotados de velhinhos, que a gente fica penalizado, consternado e tem que ficar, Deus conhece a história de cada um desses velhinhos.
Deus conhece a história de cada um. Deus não tem essa dó que a gente tem. Deus tem uma coisa chamada impassibilidade, a incapacidade de sentir dó dos outros. E no dia que ele disser assim: vocês da esquerda vão para o lago de fogo e enxofre, e vocês da direita estão reinando comigo, quem estiver do lado direito vendo o filho ser condenado, vai celebrar com Deus, porque será tomado do sentimento perfeito de Deus. Então o sujeito que está abrindo a igreja agora ali, ou é Deus ou é o diabo que está usando a vida dele. Não há meio termo. Ele pode não ter cultura bíblica, ou pode ser um doutor. Ou Deus ou o diabo está usando a vida dele. Esse é o ponto. E aí a gente continua aqui, ó. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É o diabo atrás para tentar fazer pastores e líderes e tudo mais. E no caso aqui, Jesus ouvindo isso do próprio Satanás. Aí a gente vê a petulância do indivíduo, né? Falar isso para Jesus. Eu trouxe a imagem do Pequeno Príncipe, que é uma literatura que eu amo, mas não tem nada a ver, tá? Só porque eu gosto mesmo. Continuando. Isso aqui, ó. Gideão, vocês conhecem a história de um cara que foi juiz, que fez furdúncio, foi um homem de Deus, venceu, e aí chegou no final, o pessoal disse assim: Gideão, o que a gente faz para te condecorar, porque você foi o máximo e tal. Ele ficou discutindo ali, aí cismou da mão de que queria uma éfode. Colocou, ó, ele fez Gideão dele um éfode e colocou na sua cidade, em Ofrá. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Um pouquinho antes, ele disse: eu vou trocar em miúdos, eu quero uma roupa de sacerdote, tá? Vocês querem me abençoar? Então me dê uma roupa de sacerdote. Eu acho que era um cara frustrado, porque para ser sacerdote é um processo terrível. Primeiro tem que nascer na tribo de Levi, aí tem que nascer, não é porque nasceu vai ser, tem outro processo, uma série até ser. Ele não ia ter essa chance, ele disse: me faça uma roupa de sacerdote. A pergunta é: para que você quer uma roupa de sacerdote? Então eu queria dizer assim, as nossas pretensões, por mais que a gente dê um verniz de piedade, Deus sabe se aquilo é diabólico ou não. É como no filme, como é que é o nome daquele filme? Com Tom Hanks, que ele está preso num aeroporto. Gosto demais desse filme. Oi? Não, não é Passageiro não. Isso aí é O Terminal. Isso que eu gosto de ouvir, quem sabe. O Terminal. Passageiro aí fica tudo de boa. É O Terminal. E tem um cara lá que limpa o chão do terminal, que é um aeroporto. Ele é um estrangeiro que está ilegal no país. E eu vou dar spoiler mesmo, porque, enfim, problema seu que não assistiu. Aí, o que acontece? O Tom Hanks quer roubar o lugar dele, lá, o personagem do Tom Hanks. E tem uma briga lá, porque ele diz assim para o Tom Hanks, que é um personagem de um fato real até: ninguém vai roubar o meu chão. Você vê, ele estava brigando por uma limpeza no terminal. Então você percebe que vai daí até o que você imaginar. Aquilo que o diabo nos propôs. Dá para ser como Deus. Dá para ser pastor. Dá para ser o que você quiser ser. O Gideão então fizeram lá, confeccionaram uma roupa. Ele não usou porque não era sacerdote, mas colocou no lugar sabe Deus qual, e levou Israel à prostituição. Prostituição cultural, virou um objeto de idolatria. Continuando, aqui é uma outra cena de Davi, que olhou para si mesmo, olhou para o império e falou: vai ser bom lá não sei aonde, não perco uma. E falou para o capitão dele: faz um censo do meu povo para ver quanta gente tem nessa nação, porque o Joabe foi usado por Deus e disse assim: que Deus te dê 100 vezes mais, você não precisa fazer esse censo. Teve coragem de peitar o rei. O rei falou: faz o que eu estou mandando, e foi isso. Ele fez, e aí Deus pesou a mão sobre a vida dele. Esse mesmo rei foi o que compôs o Salmo 20, que todos os reis, pelo menos aqueles que eram crentes,
no Reino do Sul, cantavam antes de ir para a guerra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu jamais vou negociar, eu confio em Deus. Negociou, quebrou a cara. O diabo tentou Davi, dizendo: cara, você é bom, você é muito bom, você é o máximo. E ele acreditou. O que eu quero mostrar nessa introduçãozinha aqui é que simplesmente há uma vocação em nós. Ou Deus nos usa ou o diabo, mas sem ninguém ocupar a casa, não fica. Então, desde limpar o banheiro da igreja, até abrir uma igreja ali na frente. Ou é Deus usando a nossa vida, ou o diabo. Não há meio termo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Pensamento de Calvino, que realmente o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e a gente continua. A nossa referência então está em Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 24, que diz o seguinte. Eu estou usando a versão nova transformadora, mas você usa a sua aí. E descendo Filipe à cidade de Samaria, estou lendo Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Pode continuar. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Pode continuar. Pode abaixar um pouquinho, tá, Vaso? E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. E respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Amém por essa leitura? Então pode passar, querido. O contexto. Filipe, ele foi ordenado. Alguns dizem que o capítulo 6 de Atos é a ordenação dos diáconos. Tem uma discussão se eram de fato diáconos, mas eram auxiliares da igreja. Isso aí é um fato. Ordenaram 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e tal, aquele critério todo. Beleza. Só que Filipe, um homem dirigido por Deus, assim como os demais, ele foi pregar em Samaria, impelido por Deus, foi direcionado por Deus. E Samaria, vocês sabem que foi uma cidade tomada pelos assírios 722 a.C. E a Síria, que tinha o costume de invadir as nações que conquistava e deportava aqueles que sobreviviam, porque era um rolo compressor, aqueles que sobreviviam levavam como cativos e colocavam outros povos nas cidades. A Síria fez isso, Babilônia fez isso, a Pérsia não. A Pérsia conquistava e mandava os seus governadores, depois de aplacada
a fúria, depois que os ânimos se acalmaram, eles colocavam governadores. Não tinha esse negócio de saquear o povo e levar. Tanto é que ele devolve Israel para o seu povo, para a sua cidade, porque era a política deles. Mas voltando aqui, em 722 aproximadamente, a Síria invade o norte de Israel, destrói o que tem para destruir, e Samaria, que era uma boa cidade no sentido de fertilidade, ele traz gente de todo canto, cada um com seus deuses, coloca lá na terra, vem leões e começa a invadir aquele lugar, vira um rolo terrível, e as pessoas da cidade, com medo, apelaram para o governo e disseram assim: envia alguém que conheça o Deus dessa terra para ensinar como é que a gente cultua. E foi um sacerdote lá, ensinou, e ao invés deles rasgarem a lista de deuses, eles acrescentaram mais um. Então era um povo terrível. Aí vocês sabem que a palavra samaritano passa a ser sinônimo para o judeu de um termo pejorativo, tá? Um misto de qualquer coisa, pior que gentil praticamente. Agora, quando Jesus entra em Samaria, lá no capítulo 4 de João, para falar com a mulher samaritana, Jesus disse assim, ó: vede que os campos estão brancos e tal. Ele leva os discípulos dentro do território que havia uma rusga de 7 séculos, e fala para os discípulos: ó, os campos estão brancos. Eu tenho certeza que eles não entenderam nada, porque eles não tinham ainda discernimento para entender isso, mas Jesus disse: Samaria pronta para a colheita, tipo isso. Pouco tempo depois chega Filipe lá, só que Samaria era um sincretismo só, é a terra de todos os deuses, tipo Salvador, Bahia, esse negócio. Então lá, Filipe está pregando, e esse Simão ouve a palavra. Ele era um personagem central de Samaria, que iludia o povo. Entenda essa magia como ocultismo, não era só truque, não é ver bolinha onde fica, não nada a ver disso. Era um homem usado pelo diabo mesmo. Chega Filipe e o Simão então vê sua luz apagando, seu brilho apagando. Aí fala: vou colar com esse cara aqui, vou ficar aqui para ver onde isso vai. Se converte, se batiza, está lá no meio da igreja. Agora, essa última parte, então, a gente vai falar da gente. Deixa o mundo lá um pouco, falar de nós mesmos, tá bom? Basicão, o contexto. Eu dividi essa palavra em 4 partes. Vamos para a primeira parte, então. Natureza espiritual da igreja que causa impacto no mundo. A natureza da igreja que causa impacto no mundo. Usando Atos capítulo 8 como base. Primeiro, prega a palavra. Isso é muito importante, irmãos. Pregar a palavra. Vou falar que nem o povo antigo: pregar o arroz com feijão. E aqui eu não estou desafiando você a relaxar, não estudar, não querer saber de nada, não estou dizendo nada disso. É pregar a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. É isso. É pregar a palavra, porque Cristo é que salva. É Cristo que resolve tudo. Aqui em 2 Timóteo, Paulo vai dizer assim, ó: prega a palavra. Ele fala para Timóteo: esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, não quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo, e já chegou, em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Uma igreja que cause impacto no mundo prega a palavra. Esse é o ponto. O púlpito é cristocêntrico. O culto é cristocêntrico. Segundo lugar, está aí, ó. E as multidões unanimemente prestavam atenção àquilo que Filipe dizia, não em Filipe. Não tinha lá uma placa com a cara do Filipe na porta da igreja. Não tinha estátua de Filipe. É o que ele falava. João Batista disse isso: importa que Jesus cresça e eu diminua. Ele está dizendo assim: importa que Cristo ocupe todos os espaços e que eu de fato desapareça. Uma igreja que causa impacto no mundo é cristocêntrica. Terceiro, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. É revestida da autoridade do Espírito Santo essa igreja.
Ela tem a autoridade do Espírito Santo sobre si. Em quarto, e havia grande alegria naquela cidade. Ela impacta positivamente seu entorno. Não é uma igreja que está localizada ali e a vizinhança fala assim: vixe, rapaz, essa igreja aí é terrível. Essa igreja aí só por Deus. Os crentes dessa igreja, não era assim. Filipe, não foi Filipe, foi Deus na vida de Filipe, levou alegria para aquela região de Samaria. A cidade celebrou a chegada, vamos colocar assim, daquela igreja. A cidade recebeu aquela igreja com alegria. Vocês são bênção aqui. Olha que coisa linda, irmãos. Meu pai, já falei para vocês, ele vai fazer 85 anos. Vai fazer 85 anos. E ele já é jubilado. Ele tem mais de 60 anos, assim, conheceu Jesus e mais, quase isso também de pastor, mas é jubilado. Ele pastoreou a cidade de Lins, pelo Ministério do Ipiranga. Pastoreou lá um período, acho que 3 anos, não sei quanto tempo, eu era solteiro. E aí fomos para São Paulo, crescemos, cada um casou, enfim, a vida que segue. E aí quando nós fomos para o interior de São Paulo, naquilo que eu disse agora há pouco para vocês, que eu fui enviado para lá e Deus me quebrou, fui visitar essa igreja que fica na Junqueira, lá um bairro de Lins, na rua Promissão, sei lá que rua que fica aqui lá, Paraná, 13 de maio. Estou lá, aí um vizinho me parou e falou assim: você não é filho do seu Narciso? Eu não sei como ele me reconheceu, porque isso já tinha passado muitos anos. Eu falei: sou. Esse homem não é crente, ele é vizinho da igreja. Disse assim: foi o melhor pastor que passou aqui. Foi, ó irmãos, fazia 1000 anos. Nem um pastor dessa igreja presta, ele disse. Seu pai foi uma bênção. Ele ainda pastoreia? Eu falei: sim. E ele não vai voltar para cá? Eu falei: não vai não, eu acho que não. Que lindo isso, né, irmãos? Que lindo isso. É muito lindo isso, irmãos. É uma coisa séria. A gente chama isso de coerência, né? Coerência. Então, ó, Filipe, ele foi motivo de alegria. Ele foi motivo de júbilo, onde Deus levou a vida dele. Continuando. O verso 14 ao 16 vai dizer assim, ó: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos que essa igreja que está nascendo em Samaria, ela já começa linda. É um corpo saudável no uso dos dons. Por quê? Porque Filipe, ele chega, ele é um evangelista. Ele está pregando a palavra e batizando as pessoas. Mas agora faltava o dom do Espírito Santo sobre a vida daquela igreja. Aí Deus envia Pedro e João para lá. Você vê que lindo? Ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Um complementa o outro. Por isso que Paulo usa o exemplo do corpo, né? São muitos membros, mas um corpo só. E acho que o primeiro livro que eu li na minha vida, convertido, né? Que me causou um impacto violento, né? Positivo, foi um livro chamado Se Não Tiver Amor, do Peter Wagner. Peter Wagner. Eu não li esse livro, na verdade foi uma aula que o professor estava dando, e ele disse assim: hoje a aula vai ser leitura. Pegou e começou a ler e não disse que livro que era. Começou a ler aquele livro. Peter Wagner, ele estudou 1 Coríntios, 50 anos. Imagina uma pessoa estudar uma epístola, 50 anos. Ele estudou 50 anos e durante 50 anos ele deu aula sobre 1 Coríntios. Aí começou a ler aquilo, a sala de aula ficou paralisada com aquela leitura. E a gente disse: que livro é esse? Disse: vamos, escutem. E foi lendo. Terminando a aula, eu imediatamente descobri a editora, mandei uma carta, porque não tinha... A gente está há 200 anos atrás. E aí mandei uma carta lá, ficava na editora Luz, não sei das quantas, lá em Curitiba. Consegui comprar esse livro. Os meus amigos não conseguiram comprar e eu fiquei feliz sozinho com aquele livro. Eu vou ter que confessar, mas fiquei mesmo, só eu consegui aquele livro.
Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu, recém-chegado no seminário, eu nasci numa igreja de família pastoral. Eu nasci, estava tendo culto em casa. Mas uma coisa é ser filho de pastor, outra coisa é ser convertido. Cresci ouvindo meu pai pregar, fomos para a Bolívia, ficamos lá 3 anos, ele como missionário, rodou o Brasil, pregando a palavra, um homem de Deus. Não tem um gato para puxar pela cauda, mas é o homem que me inspira. O homem de Deus, ele e a minha mãe, não tem onde caírem morto, mas são homem e mulher de Deus. Coisa linda de Deus, coisa linda de Deus que me inspiram. E aí, o ponto é que, à medida que ele ia lendo aquele livro, eu não conhecia a igreja de 1 Corinto, que o livro é Se Não Tiver Amor. E lá ele conta então a disputa que havia na igreja de Corinto, que no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: de maneira que nenhum dom vos falta. A igreja tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal. E aí você percebe que não é a presença dos dons que torna alguém maduro, é a presença do amor. É o que define tudo. Então ninguém tem todos os dons. Nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. E aqui a gente vê isso. Filipe era bom em muita coisa, mas faltava isso aqui. Deus disse: bora lá. A segunda parte. Maturidade apologética da igreja, identificando os falsos profetas. Beleza, nasceu uma igreja, está frutificando, coisa linda de Deus. Olha, você precisa conhecer. Quais as igrejas tem aqui, pastor? As congregações? Sim. Então, fale o nome delas. Maracanã, Habitacional, Fé em Deus e Monte Castelo. 4 congregações. Imagina a coisa linda. Está nascendo essas igrejas, florescendo essa igreja, vem o Espírito Santo toma conta, e se fala: meu Deus, a cidade está feliz, o bairro está feliz, a vila está feliz, glórias a Deus. Mas agora, irmãos, a gente tem que ficar esperto. Eu estou falando de dentro agora, não tem nada a ver com o mundo mais. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, esse mas aqui já muda tudo, isso é sinal de que vai dar zebra em algum momento, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Olha que legal, sabe, lá no bairro o cara mais terrível tal se converteu. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Olha, Jesus querido. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Aí a gente fala assim, né? Rapaz, Deus salvou um peixe grande, né? Os pentecostais falam assim: Deus salvou um peixe grande. Esse peixe é terrível. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, uma palavra aqui do apóstolo João, em 1 de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Olha, Deus salvou Simão. Simão desceu às águas. Simão agora é um auxiliar de Filipe. Que coisa linda, né? Ele presta atenção em tudo, ele fica atento a tudo. E aqui Deus está dizendo para nós: abra os olhos. Cuidado com essa celebração, não faça a festa fora da hora. Não olhe a aparência. Não fique contente com esse resultado parcial.
Aqui eu estou dizendo o seguinte: nós que, como os efésios, valorizamos a palavra de Deus e testamos os que se dizem apóstolos e não são, nós precisamos pedir discernimento. Discernimento, irmãos. Samaria, o Brasil está representado nessa Samaria, porque Samaria era a terra de todos os deuses, irmãos. A mulher samaritana conversando com Jesus, ela disse assim: os nossos pais dizem que é no Monte Gerizim, vocês dizem que é Jerusalém, e aí como é que fica isso? Ou seja, a mulher tinha um conjunto de ensinamentos, de fundamentos, todo equivocado. Jesus disse para ela: você acredita naquilo que você não sabe. É o Brasil, irmãos. Igrejas ditas evangélicas que emprestam apetrechos de lugares que você fala: o que é isso? É culto a Deus ou o que é? Que não parece igreja evangélica isso. É Samaria, irmãos. Só o sangue de Jesus. Continuando. Então, segunda parte. A igreja com discernimento de Deus. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Não, pode voltar. Esse Simão, ele fazia mágica para se aparecer. Aqui é só um trocadilho com a mágica, tá? É aqueles pseudos obreiros que fazem de tudo para se aparecer. Ele fazia mágica para se aparecer. Tem nada de Deus nisso, porque até esse momento ele não é convertido nem nada, mas eu estou dizendo que o espírito que opera no Simão, após a pseudo-conversão, ainda estava lá, dentro do coração dele. Ele já se batizou. Ele não perde um culto. Ele auxilia e presta atenção em tudo, mas é esse espírito que está nele ainda. Segundo, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Essa gente ilude o povo. Eles se infiltram, eles tentam entrar no coração da igreja, como fizeram na Galácia. Falsos mestres entraram nas igrejas que Paulo, suado, plantou. Eles disseram: vocês acreditam no quê? Nós acreditamos em Jesus, é o único meio de sermos salvos. Paulo ensinou isso para a gente e a gente abraçou a nossa fé. Ah, que lindo, isso está certo. Porém, ele não ensinou que vocês devem guardar os preceitos da lei e se circuncidar? Ele disse: não, então. Paulo não queria falar não, mas é um impostor. Jerusalém não o reconhece como apóstolo. Esse cara aí é um aventureiro. De repente, a igreja que Paulo suou para estabelecer estava desmoronando, e Paulo disse assim: quem enfeitiçou vocês, que de uma hora para outra abandonaram o verdadeiro evangelho por outro evangelho? Quem? Os mestres judaicos, irmãos. Você percebe? Você sabia que uma igreja pode ser apóstata se abraçar, como algumas igrejas aqui no Brasil e no mundo estão fazendo? Vão estudar em Jerusalém, fazem viagens para Jerusalém e transformam as suas igrejas praticamente em verdadeiras sinagogas. E Paulo disse aos Gálatas: se fizerem isso, vocês são apóstatas. Mas não, nós estamos trazendo os apetrechos dos cultos judaicos. Paulo disse assim: peraí, isso é passado. Se vocês abraçarem isso, Cristo não tem serventia nenhuma para vocês. Cristo morreu em vão. O que eu quero deixar claro aqui, irmãos, é a sutilidade das coisas. Porque esse indivíduo aqui, que tinha habilidades malignas introjetadas na alma, ele entra no meio do povo e resgata as suas habilidades encantadoras para seduzir os desavisados.
E de repente o Filipe que está andando ao lado dele não percebe que esse cara é do cão. Mas que isso? Ele se batizou. Era o cara mais perigoso. Era o cara não sei das quantas. Está todo mundo falando dele. Você deve estar com inveja, Filipe. É isso o seu problema. Está dando espaço para o irmão. É assim o negócio. 3. Cercam-se de bajuladores, ao qual todos atendiam, desde do menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Eles atribuíam aos deuses as habilidades do Simão, e na verdade é o demônio, gente. Esse homem era endemoniado, causou um impacto terrível, como treva em Samaria. Filipe, quando chega, estremece o inferno em Samaria. A multidão deixa esse mago para lá, esse ocultista para lá, e se volta para Filipe. Esse movimento quem está fazendo é o poder do Espírito Santo, irmãos. É o poder do Espírito Santo que está destronando as artimanhas desse Simão, que na verdade ele é usado por Deus, pelo diabo, mas na verdade é um instrumento do diabo. O que eu estou dizendo, igreja do Senhor Jesus Cristo? Que a gente tem que tomar cuidado, não se encante com performances, não se encante com... A igreja fica no carisma e se esquece do caráter. A gente tem que tomar cuidado. Submissos até conquistarem a confiança. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Então você percebe que ele está submisso. Até aqui, se alguém dissesse assim: rapaz, lá em São Paulo a gente fala um negócio esquisito, mas eu não sei se vocês falam aqui de outra maneira. O meu santo não bate com o dele. Desculpa, irmãos, tem um negócio lá em São Paulo que a gente fala para dizer assim: rapaz, tem um negócio esquisito aqui, tem um negócio estranho. E aí, às vezes a gente fica se achando implicante. É claro que tem um crente que é implicante mesmo, e carnal, mas eu não estou falando disso. É indigesto, não desce. Você fala: Jesus, me ajuda, Senhor, não deixa eu cometer o pecado de ficar sei lá o quê. Submisso, acima de qualquer suspeita. Pode-se dizer que um obreiro. Continua, por favor. Observam e assimilam tudo o que acontece. Olha o que diz o verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Ele observava tudo, irmãos. Ele está aprendendo. E aqui não é aprendendo no sentido bom. Não, ele não está sendo discipulado, irmãos. Ele quer entender como é que funciona. Ele quer pegar o espírito da coisa. Estou eu e a dona Nilza lá em Guaiçara, no culto de terça-feira, culto de oração. Chegam 2 rapazes, a igreja está de joelho, eu tenho mania de orar andando. E aí eles entram, me cumprimentam assim: paz do Senhor, dobram o joelho, nunca vi na vida aqueles 2, e começa a orar, e a gente fazia um período de oração, e terça-feira era oração e estudo da palavra, e aí terminou aquele período de oração, e eles estão falando em línguas, e Deus está tomando a vida deles, um negócio maravilhoso e tal. A igreja entrou um pouquinho no clima, porque eles levantaram a oração, e eu comecei a falar amém, 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 tipo, né, deu. Alguém foi lá, cutucou, eles sentaram direitinho, trouxe a palavra, tudo certinho. Aí no final, o nosso espírito não bateu, que negócio estranho. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, ficamos na nossa. Eu trabalhava na usina que tinha lá, e 11 horas da noite eu precisava tomar o ônibus para ir para essa usina. E de repente deu 10h30, esses caras não saem, estão lá no portão, trouxeram comida para eles sentaram, contaram os testemunhos dele, coisa linda de Deus. Pois bem, foram embora, entramos para dentro, nós morávamos no fundo da igreja, entramos, estamos lá e tal, a minha esposa falou assim: amor, antes de você pegar o ônibus, pega as fraldas que está lá no varal, aquelas fraldas de pano, isso aí, século passado, sabe? E aí, fui lá no fundo pegar as fraldas, eu vi a perna dos caras
que passou do banheiro assim para fora, assim, eles acomodados lá no fundo do banheiro. Voltei para dentro, entrei dentro de casa, tranquei e falei: os caras estão aí. E a gente não tinha telefone em casa. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Eu falei: vou fazer o seguinte, eu vou abrir a porta, você fecha devagarzinho, eu vou dar um pinote até o portão, pular o portão, que eu não vou parar para abrir, e vou chamar a polícia. Fiz isso, saí, fui lá, aí passou aqueles caras que ficam pitando, né, com segurança. Falei para ele assim: pelo amor de Deus, na igreja tem 2 caras lá que eu não sei quem são. Tá, a gente apareceu, a polícia foi numa caça, só sei que no dia seguinte nós soubemos. Eles eram fugitivos de uma penitenciária do interior de São Paulo, foram colocados dentro da cadeia em Lins. Os presos da cadeia de Lins tocaram fogo na cadeia com medo deles, porque eles eram conhecidos por estrangularem os presos. Oraram, falaram em línguas dentro da igreja. Então, irmão, na igreja tem de tudo, até crente de verdade. Esse é o ponto. 6. Vendem a alma em troca de poder. Olha só o verso 18, parte B. Lhes ofereceu dinheiro dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui a casa caiu. Aqui foi revelado o iníquo, né? Segundo Tessalonicenses. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Tem gente aprendendo não porque é humilde, manso para aprender. É porque quer um lugar ao sol e vai bancar o humildão até conseguir. Lembra como eu comecei essa história? Lá no Éden, o diabo dizendo para Eva: quer experimentar ser como Deus? Isso picou a gente. Isso foi um ferrão do maligno em nós, na nossa natureza. E a soberba está ali, todo dia. Se Paulo entrasse em muitas igrejas do Brasil hoje e dissesse lá para os apóstolos: olha, eu tenho um espinho na carne, eu sou apóstolo também, tenho um espinho na carne, ele ia ouvir o seguinte: primeiro, você não é apóstolo, porque se fosse apóstolo, você não vivia do jeito que você vive, não tem autoridade de Deus na sua vida, você nem crente pode se dizer. Recomendo que você faça uma fogueira santa, porque você tem um encosto. Faz várias sextas-feiras que a gente vai tirar esse espinho. Que igreja que você anda frequentando? Ele vai dizer: Assembleia de Deus. É por isso que esse espinho não sai. Aquele povo lá não tem esse poder que nós tem aqui. E aí Paulo fala assim: sabe por que Deus não tirou esse espinho? Porque se ele tirar, eu inflo. Paulo está dizendo: eu me conheço, eu pensei que eu me conhecia. Eu sei que eu não sou gente. Eu sei que eu vou morrer com esse espinho. Porque Jesus disse: se eu tirar, eu te perco. Eu conheço como é o seu ego, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então, queridos, terceira parte. Sem santidade não há relevância na igreja. Características de uma igreja relevante. Então vejam vocês, aqui eu estou trabalhando a questão da relevância da natureza da igreja, a natureza espiritual da igreja. A igreja é um organismo vivo, é a noiva do Cordeiro. A igreja é templo do Espírito Santo. Já ouviu alguém dizendo assim: eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou igreja? Não, você não é igreja, vós sois o templo. É plural, nós somos, ninguém é igreja sozinho. Somos um corpo e o Espírito Santo habita em nós. Então aqui nós vemos o seguinte, versículo 20: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não, volta, obrigado, você é muito lindo. Eu quero sempre ele ali, viu, pastor Chagas? Não, sempre não, né? Que eu não mando em nada. Deus pode te levar para abrir uma igreja aí na frente. Eu espero que seja Deus nessa época. Aí chegou o Pedro e o João na região. O Simão, ele ficou tomado vendo eles impondo as mãos e Deus tomando conta. Ele disse: que truque é esse que eu não sei? Eu perdi essa aula. Aí chamou Pedro e falou assim: quanto você quer para me dar esse negócio? Aí, irmãos, entra aquela história seríssima.
de uma irmã que foi até o pastor e falou: pastor, tem uma senhora aí fora na igreja querendo que o senhor batize o cachorro dela. E eu falei que aqui é a igreja evangélica, o senhor não faz isso. E o pastor disse assim: ó, então tá bom, manda ela embora. Disse que não vai embora enquanto o senhor não batizar o cachorro dela, que ele não quer que morra pagão. Aí o pastor foi lá pessoalmente e falou assim: olha, é o seguinte, nós não batizamos isso, e eu estou ocupado agora. Deu as costas, voltou para o escritório. A mulher não foi embora. A secretária falou assim: ó, ela disse, pastor, que ela está o dia inteiro correndo atrás de um pastor que faça isso pelo cãozinho dela, porque não quer que morra pagão. E a igreja que batizar, ela vai dar R$5.000. O pastor falou assim: qual que é a raça do cachorro? Mas a igreja do Senhor é incorruptível. Incorruptível. Quanto você quer? Aqui não tem esse negócio de quanto você quer. Nós estávamos pastoreando em outro endereço, a mesma igreja que pastoreamos hoje. Entrou uma senhora chorando na igreja, à tarde, a gente atendendo lá, ela chorando, desesperada, visivelmente desesperada, e disse assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse: pois não. Ela disse: mas quanto vocês cobram aqui? Eu disse: nada. Não conhecia aquela senhora, nem sei quem é até hoje. Ela disse assim: nada. Aí você vê como que funciona essa coisa diabólica. Quando você fala nada, a pessoa entende que você não tem poder, que com certeza você não vale nada. Como é que você não cobra? Vocês não cobram aqui? Eu falei: não. Eu falei: por que a senhora está pasma? Porque na igreja de baixo, não vou falar jamais o nome, na Igreja Universal, a igreja me cobrou R$600. A igreja cobrou 600, eu não tenho R$600. Quanto vocês cobram? Ela ficou insistindo. E aí você percebe que a pessoa não acredita mais em você. Você fala: se você ora de graça, então não tem poder nenhum nessa igreja. Aí o cara vira para Pedro e fala assim: eu tenho dinheiro para gastar, eu tenho grana para investir. Então, obreiros de cada congregação aqui representada em nome de Jesus, igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja é incorruptível, a igreja não está à venda, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Continuando, a igreja é disciplinada. Pedro vira para esse sujeito e fala assim: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. É disciplina isso aí. A disciplina se dá através de um conselho, através até de um corte, de uma cisão, porque decisão é cisão, se for necessário, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do sujeito que tinha relação com a madrasta, e Paulo manda cortá-lo e entregá-lo ao diabo. Paulo chama aquele sujeito de iníquo. Ele não era crente, era iníquo. E na segunda carta ele se converte. Paulo diz: recebei-o, ou seja, é um movimento do amor. Foi disciplinado, se quebrantou, então é crente, é um dos nossos. A ideia não é disciplinar pela disciplina, para não nos tornarmos um tribunal, um sinédrio, sabe? A ideia é a correção para a salvação. Pedro, na lata, ele fala assim: você não tem parte com isso. Então aqui, irmãos, não dá para rir disso aqui, não dá para continuar diálogo. Isso aqui não é para continuar diálogo, é para parar na hora. Assim, eu não estou te entendendo. Qual que é o seu problema? Sabe aquela história? A questão não é falarem mal de mim, a questão é a tua passionalidade ou passividade em ouvir que falavam mal de mim. É mais ou menos assim essa frase. E é uma frase muito séria mesmo. Como é que a gente está ouvindo alguém detonar o nosso irmão e a gente fica parado ouvindo? Você não pode, de modo algum. Agora voltando aqui, isso é muito sério. 3. Confronta e entrega nas mãos de Deus quando não há quebrantamento. Pedro vai dizer: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Vejam vocês, quando Pedro escuta esse absurdo, Pedro corta na hora a brincadeira e diz assim: ó, eu não tenho condições de te julgar, não tenho a menor condição de resolver teu problema. Vai falar com Deus. Isso é lindo, irmãos. Não dá para a gente abraçar e falar assim: eu vou resolver. Não, Pedro pulou fora. É como quem ele está dizendo assim: eu não vou resolver, eu não vou colocar minha mão nisso. Se entenda com Deus. Por quê? Porque a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus.
A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, continuando, discerne a gravidade